dears, be very welcome to Olá Amigos. Sejam muitíssimo bem-vindos ao Olá Amigos, queridos. Hoje nós vamos passear por uma prova do CESP, que é uma elaboradora, uma banca muito querida, muito solicitada por concursos públicos importantes, como os das agências reguladoras, Anvisa, Anatel, a ANEEL, que nós vamos ver agora, a BIM, a Câmara dos Deputados, etc. E nós vamos hoje nos tornar íntimos do CESP, conhecer os seus segredos, o seu estilo de ser, o vocabulário, e vamos entrar em contato com esta elaboradora, esta banca, juntinhos aqui no Olá, ok? E antes de nós começarmos a nossa prova propriamente dita, vamos resolver a prova ANEEL 2010. E a prova ANEEL, ela tem aqui um texto, como nós observamos, um texto que tem quantos paragraphs, dears? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma constatação que os textos das bancas em geral têm aumentado de tamanho com o tempo e temos aqui alguns itens, questões ou itens, como nós observamos que são muito comuns nas provas do CESP. Temos aqui o item 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 itens, 6 questões referentes a esse texto para nós resolvermos, nós solucionarmos, nós acharmos as answers, as respostas mais apropriadas. E, queridos, como é que nós vamos resolver essa prova do CESP? Quem já passeia comigo há mais tempo conhece uma técnica muito especial que nós vamos usar também aqui nas provas do CESP. Essa técnica vamos conhecer agora, relembrando, ou para quem ainda não as conhece, vendo boas dicas, good tips, que vamos aplicar tanto nesta resolução como no nosso dia a dia ao estudarmos o inglês. Vamos então vê-las, as good tips, antes de começarmos a nossa resolução. A primeira delas é exatamente usar a nossa técnica especial, carinhosamente chamo de especial. E consiste em quê? Essa técnica especial, ela consiste em nós lermos, primeiramente, as questões, caso a prova seja composta de questões, ou os itens, que é o caso aqui do CESP. Temos várias frases, vários itens. Antes de nós lermos o texto, então nós devemos ler os itens todos antes de nós lermos o texto. E ao lermos os itens, o que é que nós vamos fazer? Todos nós, ao lermos uma prova de inglês, textos, questões, itens, nós nos tornamos nesse momento tradutores, porque nós vamos traduzindo do inglês para o português ou vice-versa, e vamos interpretando o que é lido. Então, nós vamos traduzi-los mentalmente na hora da nossa prova, silenciosamente, tudo que for possível, tudo que nós conseguimos extrair. E aí, além de nós traduzirmos mentalmente, como nós estamos lendo esses itens, nós vamos marcar as palavras-chave, as palavras que nós considerarmos mais importantes, como substantivos, adjetivos, verbos. E depois que nós marcarmos essas palavras-chave, e traduzirmos, interpretarmos, aí sim nós vamos fazer o oposto do que nos foi ensinado no nosso curso, no nosso colégio. Aí é que nós vamos ao texto. Porque no nosso colégio, no nosso curso, nós normalmente líamos antes todo o texto para irmos às questões ou aos itens. Aqui não. Aqui nós lemos primeiramente os itens, identificamos a ideia apresentada e vamos ao texto procurar o quê? Procurar exatamente essas mesmas palavras-chave ou sinônimos dessas palavras. Ou então, nós vamos procurar expressões equivalentes até encontrarmos as famosas paráfrases. O que é uma paráfrase? Nós muitas vezes, como nós vamos perceber, encontramos nos textos uma forma diferente de dizer a mesma coisa. Então, as bancas, o CESP e outras, usam muito sinônimos. Nós encontramos o sinônimo daquela palavra e aí forma uma frase com sinônimos e não muda o sentido original. Isso vai ser a nossa busca da paráfrase. Se nós encontrarmos uma paráfrase, uma frase similar à daquela opção, aquele item,
aquela questão, nós vamos considerar este item certo. O texto diz a mesma coisa que o item diz. Nas provas do CESP, os itens são considerados certos ou errados. Mas se nós encontrarmos no texto quase a mesma coisa, mas uma palavra ou outra, que o CESP é especialista nisso, que torna aquela frase diferente do sentido original, nós vamos considerar o item errado. Vamos já, na prática, ver como isso acontece. E aí, nós vamos constatar, ao fazermos isso, aqui no Olá e também vocês sozinhos em casa resolvendo provas, que o nosso tempo, nosso precioso tempo, será de fato otimizado na hora da prova, até porque não há apenas a prova de inglês, há muitas outras provas a serem resolvidas por vocês. E aí o que nós devemos fazer também, uma outra dica, se for possível, nós devemos resolver primeiramente os itens ou questões que nos levam a lugares específicos do texto, chamados itens com enunciados sinalizados, um item que mostra que está no parágrafo 2, ou nas linhas 2 e 3, ou que trata de um assunto específico que nós devemos buscar, e somente depois nós devemos ir para os itens que pedem uma leitura mais ampla do texto, a opinião do autor, algo assim. Continuemos, Dias. Mais boas dicas. Tendo em vista que os textos das provas estão cada vez maiores, é excelente que aprimoremos a nossa leitura dinâmica, que chamamos em inglês de speed reading. Yes. Leia dinamicamente as questões ou os itens e o que precisarmos do texto a fim de sermos capazes de entender, traduzir e interpretar da melhor maneira e o mais rapidamente possível é essencial para fazermos uma boa prova de inglês, especialmente por causa dos tamanhos dos textos. E essa é uma habilidade que nós desenvolvemos como, queridos? Pela prática. Tudo na vida de bom, nós aprimoramos com a prática. A prática traz a perfeição. Resolvendo o maior número possível de provas anteriores também, e através da leitura regular de textos em inglês das sources ou fontes das nossas provas. Quanto mais textos nós lemos, tanto mais rapidamente o nosso cérebro vai concatenar aquelas ideias apresentadas e nós vamos traduzindo e interpretando também com mais rapidez. Ok? Agora sim, vamos colocar tudo que nós observamos aqui nas Good Tips em prática. E, como foi dito na nossa técnica especial, nós vamos começar pelos itens, pelas questões e não pelo texto. Então, como é que nós vamos fazer na hora da nossa prova? Vocês peguem a prova agora e percebam o seguinte, que a prova do CESP ela é composta de frases. Nós temos aqui frases. Então, qual é a sugestão que eu dou? Nós devemos passar os olhos, lermos todas as frases e entender o melhor possível o seu sentido. Vamos fazer isso agora? Vamos lá, queridos. Então, temos as frases, esqueçam o texto no momento. Based on the text, judge the items below. Baseado no texto, julgue os itens abaixo. Nós vamos julgar os itens, dizer se eles são certos ou errados, de acordo, baseado no texto. Então, vocês vão fazer assim, vamos ler todos os itens, vamos procurar traduzir todos. Assim nós já vamos saber o que é que nós vamos buscar no texto, vamos saber em que mundo estamos entrando e o nosso cérebro vai guardar essas informações e quando formos ao texto, vamos localizar muito mais rapidamente a informação que precisarmos. O item 45 diz: Wind farms located far away from the coast are also supposed to take part in the project. Queridos, então nós começamos a perceber que há aí algo com energia. Wind farms, wind, vento, farms, nós lembramos de fazenda, mas na verdade wind farms são estações eólicas. Located, o quê? Como é que nós traduzimos? Somos tradutores e intérpretes, localizadas. Far away, I'm far away from you. Longe da costa, já estamos imaginando aqui um
um lugar onde tem mar, tem aquelas estações eólicas. Are also supposed to take part in the project. Então, essas estações eólicas localizadas longe da costa são também supostas, ou supõe-se que elas façam parte, take part, ok? Do projeto. Take part é o verbo frasal. Mesmo que nós não soubéssemos traduzir cada palavra, nós deduziríamos sentido geral, porque temos também palavras parecidas com o português, como project, coast, located, supposed, ok? E aí nós vamos começando a formar a ideia. Vamos ao item 46. Na hora da prova é muito rápido. Aqui nós estamos passeando, examinando o CESP. Europe and North Africa will be powered by renewable electricity in 40 years' time. Como é que nós traduzimos? A Europa e a África do Norte will be powered, will be será energizada, algo assim, alimentada por eletricidade, electricity, renewable. Que é renewable, Gil? Vocês confiam? Renovável. Em 40 anos, um período de 40 anos, o time. Será que é isso que o texto diz? Nós vamos julgar todos esses itens conforme o texto. Vamos ler o 47. The complete substitution of the current sources would be directed to energy security and supply concerns, as well as decarbonizing electricity generation, reduce energy poverty. Nós traduzimos como? Que a completa substituição, ok? Muito parecido com o português. Sources, de fontes, sources, a source dos textos, observamos muito nas provas. Current, atuais, um adjetivo bem comum. Would be directed to energy, seriam, dears, would be, seriam direcionadas para a segurança energética, to energy security and supply concerns, e empresas de abastecimento, supply, como também para a eletricidade descarbonizada, a geração de eletricidade descarbonizada e a redução da pobreza de energia, pouca energia que nós observamos aí, a escassez, um sentido similar a esse. Então, será que é isso que o texto fala? Continuemos o item 48. Europe would contribute with some different sources of energy. Europa contribuiria com algumas fontes diferentes de energia, ok? E aí vamos traduzindo, continuemos, vamos ver a 49 e a 50. It is possible to infer from the text that 49. The use of natural inexpensive natural sources of electricity has been considered during the last 150 years. O uso das fontes naturais não caras e não dirty. O que é dirty, dears? Lembram? Não sujas de eletricidade, tem sido present perfect, tem sido consideradas durante os últimos 150 anos do leste. E a 50? Electromobility introduced on a mass scale can make everyday transport for people and goods cheaper. Então, a mobilidade elétrica introduzida em uma escala, em alta escala, pode fazer o transporte do dia a dia para as pessoas e as mercadorias cheaper, nosso comparativo mais barato esse transporte. Então, queridos, na hora da prova, nós lemos as frases, marcamos as palavras-chave e aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o primeiro item, o 45, lê-lo e ir ao texto. Aí sim, nós vamos começar a escanear o texto buscando a informação que nos interessa. E eu volto já para nós fazermos este processo, a nossa técnica especial juntinhos. See you, dears.